Eu sou o Natan de Moraes, estou aqui com meu amigo Sérgio Henrique. Olá, galera, estamos começando mais um programa Rio Podcast, episódio 43, um episódio especial pra gente falar de muita coisa boa, tendências. Vamos falar hoje de agronegócio, viabilidade econômica, agricultura familiar, vamos falar de agropecuária, vamos falar de iniciativas rurais. Nós estamos aqui com um cara fantástico, engenheiro agrônomo, hoje trabalha no IDR, Instituto do Paraná, sobre esse segmento rural. Antigo Emater. Tô com um cara muito 10 aqui, nosso amigo prestativo, que veio dar um monte de informação. E cara, nós estamos aqui com nada mais, nada menos que ele, Ferri, que é assistente do Instituto IDR Paraná, um instituto governamental, Antigo Emater, que ajuda essa iniciativa rural. Boa noite, Ferri. Muito obrigado, seja bem-vindo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Natan. É um prazer estar aqui. E vamos conversar sobre... Com certeza. Sobre a agricultura regional, local e dar uma pincelada na estadual. Com certeza. Ferri, eu estou muito feliz por ter você aqui hoje com a gente. Você é uma autoridade que eu admiro, porque além de um excelente profissional, um cara íntegro, sério, muito prestativo, que ajuda e já ajudou milhares, não vou falar milhões porque é muito, mas milhares de pessoas, famílias, a ter performance na sua iniciativa do agronegócio, que sabe, Ferri, é uma coisa que está acontecendo muito, não sei se você percebeu, mas depois da pandemia, parece que tá havendo um êxodo urbano. As pessoas estão saindo da cidade para voltar para o campo, com medo. Medo de fome, medo de não ter emprego, saturada com o negócio hoje no varejo comercial normal. Então as pessoas estão mudando para as áreas rurais de novo. Tô cheio de gente que me liga todo dia, Sérgio, tô vendendo meu imóvel urbano para ir para o campo. Então hoje, eu quero agradecer fortemente a tua presença aqui e eu quero tocar nos assuntos assim, com uma linguagem mais popular, para dar esse start para essas pessoas que estão com medo. O que eles precisam saber de uma forma mais abreviada para tomar essa decisão de sair da cidade e ir para o campo. Então esse bate-papo nosso, espero que eternize esse momento, que fique recordado, que seja um bom conteúdo interativo, que pessoas que estão te vendo à distância, pessoas que moraram fora daqui, sua família também reveja você, como é que você está hoje, e oferecer ajuda para esse público que nos segue. Correto. Então, essa jornada minha de trabalho na extensão e basicamente em Baiti, nesses 20 e poucos anos, a gente desenvolveu um monte de programas junto com a antiga Emater, programas esse de apoio à agricultura familiar, basicamente. E esses programas contemplavam o Banco da Terra, hoje Crédito Fundiário, as vilas rurais, e eram programas que vinham de encontro com as famílias que aqui na nossa região e no município eram muito grandes. Então, essas famílias grandes e com pouca terra, então havia necessidade desse pessoal que já tinha o conhecimento na labuta rural para expandir para uma outra área que era financiada e com o apoio da Emater a gente selecionava e colocamos esse pessoal aí. Muitas famílias. Eu acho que foram aqui em Baiti, só em Baiti foram acho que 8 projetos e assentados aí mais ou menos aí umas 40 famílias que hoje estão muito bem tocando sua atividade lá. Paralelo a isso, a gente trabalha hoje na área segmento de café. Café para pequeno agricultor, basicamente. Por que café? Porque hoje nós temos aqui no município o nosso carro-chefe da agricultura familiar, as lavouras de café e a olericultura que está avançando muito. Até achava, viu, Sérgio, que era uma onda da olericultura que estava acontecendo aqui. Mas não, é uma atividade que veio para ficar, já fazem 3 anos que tem aqui. Tem um colega que trabalha com isso no orgânico. Mas voltando na linha do café, Ibaiti, para a gente entender como está estruturado a cadeia produtiva do agro em Ibaiti, na região, mais Ibaiti que a gente fala que tem conhecimento aqui. A gente tem no VBP, que é o valor bruto de produção hoje, Ibaiti, mais de 118 milhões de reais, que é o valor bruto da produção do município na soja. Isso é o primeiro carro-chefe. Você já pensou? Soja, que há 10 anos aqui nós tínhamos 500 hectares. Hoje nós temos 15 mil hectares de soja no município. Então, essa é uma atividade do agronegócio, do grande agricultor, do médio, do grande. Em segundo, vem a avicultura de corte. A avicultura de corte, ela é trabalhada em convênio, ela é
conveniada e ela é trabalhada junto com as empresas da Pioneiro, de Jacarezinho, que são integradas, né, conveniadas, integradas para a produção do frango de corte. Então o apoio também aí é só atividade grande, é só para grande agricultor. E isso gira no município 116 milhões de reais no VBP. É a segunda atividade que mais gera renda, é a avicultura de corte. Então, mas não precisa muito do apoio da Emater, ou da prefeitura, ou dos órgãos de governo. A avicultura está integrada, tem as condições. A prefeitura precisa lá fazer uma estrada, fazer um carreador para chegar lá o caminhão bem... E na soja também, o agro é o grande. Bom, o café é a terceira atividade do município que mais gera renda. E 95% da renda de mais de 800 produtores do café. O café é tudo agricultor familiar. Tudo vai aí de 5 hectares, 4,5 hectares de café, 5 hectares. Então, esse é o pequeno. E esse é a terceira renda maior do município, que dá em torno aí de 68 milhões de reais do tudo que vendeu no município de café, 68 milhões, que é o terceiro. Quarto vem gado, depois vem vaca, depois vem cana de açúcar. Mas os 3 carros-chefes daí. E o terceiro é o café, que demanda agricultura familiar, que demanda vontade política dos órgãos do Estado e principalmente do município em investir, em apoiar, em fomentar essa atividade. Então, a gente trabalha naquilo que o produtor não tem como ajudar, que é assistência técnica, que é orientação. Então aí nós entramos aí no pequeno cafeicultor. 90% do café de 68 milhões de reais que gerou renda para o município em 2021 é da pequena cafeicultura, e são 3 mil hectares de café. E aí é a nossa cobrança. E aí a nossa vontade que alavanque mais a cafeicultura. A cafeicultura de qualidade, renovação de lavouras, é uma coisa que tem que acontecer. E isso vai de encontro com o pequeno agricultor, com o chacareiro, com o sitiante. Esse pessoal faz, trabalha e produz. Ô, Ferri, tem tanta coisa que eu queria te perguntar, tanta coisa. Eu vou servir um café pra você, que nós fizemos um cafezinho especial pra você, quentinho. Esse café, inclusive, é daqui da região, que você conhece de cabo salteado, como é que fala, né? De cabo a rabo, né? Cabo a rabo. Ô, Ferri, tem tanta coisa que eu queria te perguntar. Vamos começar pela parte um pouquinho mais negativa, que é o quê? Esse êxodo que aconteceu dos produtores de café. Infelizmente pararam com a atividade. Por quê? Porque chegou um ponto assim que os filhos foram ficando velhos, foram estudando, foram mudando pra cidade, os pais foram ficando velhos, problema de coluna, problema na perna, e aí foi inviabilizando um pouquinho mais. Os jovens hoje estão com dificuldade de mão de obra para isso, mas em contrapartida começou os maquinários a entrar, fazer carreadores de 3, 3,5, 4 metros, que começou a viabilizar de novo. O preço que tá o café hoje, moderado, vamos falar que tá ótimo, mas tá moderado, tá razoável, e tem expectativa de crescer, porque Minas perdeu muita produção, infelizmente. Paraná teve a queimada do ano passado, da geada, que muito produtor cortou café e parou de mexer com café, mas eu vejo uma tendência muito grande, porque o café diz que é a segunda bebida mais bebida do mundo, não sei se é isso mesmo. Correto. Quais são as tendências tecnológicas de muda, de genética, que tem a ver com a nossa região, para quem tá nos assistindo ter esperança no futuro? Bom, vamos por partes, como você falou da sucessão. A sucessão nas lavouras é uma coisa que antigamente nós tínhamos muita dificuldade de lidar. Por que nós tínhamos dificuldade? Porque a lavoura, a atividade não estava ainda totalmente mecanizada. E isso é uma dificuldade. O jovem, ele não quer mais pegar numa enxada e ficar lá passando 8 horas debaixo de um sol, com chapelão, carpino. Não, hoje tem que mecanizar, né? E a cafeicultura brasileira, ela mecanizou, tanto para grande como para pequeno. Então hoje a sucessão estava muito difícil. Hoje o jovem está voltando. Isso é uma boa notícia. Para o café, a gente sente que está. Por quê? Porque mecanizou. Você vai plantar o café, você pode plantar mecanizado, você pode carpir mecanizado, roçado, você pode colher mecanizado. Você só não desbrota, aí tem que ser manual, mas aí é uma atividade pura, é uma ação na lavoura por ano. Então, essa sucessão, hoje ela está mais fácil até de trazer, porque tem a tecnologia para pequena cafeicultura, para agricultor familiar, poder trabalhar um café com alta tecnologia, com boa produtividade e com produção no pós-colheita de bebida excelente. Porque nós temos vantagens aqui. Eu não sei se você, como um profissional, pode me dar uma informação mais científica e técnica. Nós temos uma altitude excelente para café aqui. Nossa região tem uma média de 800 metros acima do nível do mar? De 700, 780. Certo. O pH da terra, a altitude, influenciam na qualidade do nosso café?
Não necessariamente. Desde que você faça uma correção do solo, não existe solo ruim, Sérgio. O que tem que fazer é a base. Tudo quanto é área para exploração da atividade rural, você tem que trabalhar esse solo. Como é que eu trabalho esse solo? Eu vou fazer uma análise de solo e vai procurar um colega da cooperativa, da Emater ou da revenda para poder analisar e ver o que está faltando nesse solo e corrigir. Uma vez o solo corrigido, ele produz um café de qualidade e com a variedade produtiva e recomendada e pronta para essa produção, dá um café de excelente qualidade sem problema nenhum. Hoje nós temos variedades aí, resistente à ferrugem, que vai menos defensivo. Nós temos uma variedade que você pode plantar ela num solo mais pobre, desde corrigido, que ela vai bem. Temos variedades que resistem a nematóide. A pesquisa trabalhou para nós para resolver esses gargalos que nós tínhamos aí. O que nós estamos falando, o que você está querendo dizer, é que hoje já tem genética de mudas com correção para nova tendência tecnológica e de pragas. Sim. Então, uma pessoa que está querendo iniciar hoje, se ela adquirir essas mudas devidamente recomendadas, ela provavelmente vai ter um sucesso na sua jornada. Vão ser mudas certificadas dos viveiros e vão ter produção tranquila. Qual que é o preço das mudas, Ferri? Hoje está girando em torno de R$1.200 a R$1.500. Milheiro de mudas. E aí, a agricultura familiar, a gente entende, o grande faz isso, renova o cafezal a cada 20, 25 anos. Tem mais aquele negócio de café 40 anos de idade. Acabou isso. E outra, vamos renovar a cafeicultura? E Baiti está renovando, aos poucos, mas está. A região está fazendo isso. Porque a cafeicultura renovada, o espaçamento é menor. Não é como antigamente. As variedades são mais produtivas. O espaçamento entre plantas no mesmo corredor, né? Elas são mais próximas, só que daí... 2,80 por 80. Diminuiu. O corredor está de quanto o recomendado hoje? 3 metros. Hoje tem que ter 4.000 a 5.000 plantas por hectare. Antigamente era 1.600 plantas por hectare. Você carpia muito, plantava no meio. Hoje não pode. Quanto mais planta, a pesquisa desenvolveu para nós, orientar os agricultores, que a melhor produtividade otimizada dentro de um hectare seria em torno de 4.000 plantas, 4.500 plantas. 80 por 3, ou 80 por 2,80? 80 por 3, 80 por 2,80, porque numa área rural, então às vezes 20 centímetros, 30 centímetros é... Marginha de erro. Marginha aí. Você quer perguntar uma coisa? Sim. E onde que daí a IDR entra nesse processo? Porque vamos pensar assim, vocês gostariam de incentivar a cafeicultura, correto? Sim. Os pequenos produtores. E daí onde que entra a IDR, no caso? Entra como um investimento ali das mudas, assistência do agricultor? Como que funciona daí? Aí, qual que é a nossa função? Não é só no café, porque nós temos colegas lá que trabalham com outras atividades, né? Com olericultura, com organização. Olericultura seria verduras. Verduras e frutas aí. Na estufa. Mais verduras, né? Estão produzindo na estufa ou não? No caso de fruticultura, maracujá. Mas aí, o que o IDR faz? O IDR, ele ajuda o pequeno produtor na elaboração do crédito rural no Pronaf, por exemplo. O Pronaf é um programa nacional que subsidia, através do Banco do Brasil, o financiamento rural. Todo ano tem a safra. Com juros aí de 5%, 6%. Ao ano. Com carência? Com carência. Se for custeio, 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da atividade. Se for investimento, 10 anos para quitar. Tá. Vamos colocar numa linguagem mais popular. A pessoa tem uns sitinhos lá de uma chácara de 2 alqueires. Vamos falar aqui, uma média de 2 alqueires, seria 4,8 hectares. E escritura, registro, certinho. Sérgio, guarda sua pergunta. Deixa eu terminar. Tá. Aí, respondendo lá então, o crédito rural é uma atividade nossa para orientar o produtor no menor juro e na capacitação do crédito. E segundo, nós vamos assistir ele tecnicamente. É essa a nossa função e os programas voltados para fomento, a secretaria me parece que está limitado com recursos. E aí as prefeituras eu acho que deveria entrar com calcário, que é o que estão fazendo. E me parece que o Departamento de Agricultura vai liberar um calcário. Teve uma época que liberou umas mudas, um esterco orgânico, para ajudar a pequena propriedade a fomentar e a produzir o café. Nós entramos com essa parte aí também de ajuda de capacitação, crédito rural e fazer uma assistência para esse pequeno produtor. Beleza, Natan? Desculpa. Agora não, beleza. Que você vê que é tanta emoção, eu tô tão emocionado aqui, com tanta informação preciosa, que eu tô fervendo por dentro. Se deixar, nós vamos ter mais Deixa aqui cedo. que eu vou controlando. O Ferri, por exemplo, assim, o cara tem um sítio lá de 2 alqueires, 4,8 hectares. Escritura, registro, o nome dele. Só que ele, para começar, ele não tem recurso. Então ele pode procurar o IDR
para viabilizar uma iniciativa com uma programação de subsídio de capital para poder viabilizar aquilo e poder pagar com o próprio recurso de produção? Sim. Ele vai ter uma carência aí de uns 6 meses. A primeira coisa, ele tem que estar meio que certinho com a sua documentação. Para emissão de DAP, não precisa estar assim com a propriedade registrada. Pode ser um meieiro, pode ser um arrendatário. Quer dizer, a agricultura familiar, ela tem essa abertura. Ele vai ter que fazer esse documento para poder ter acesso às políticas públicas. Esse é o primeiro passo. Com esse documento, que é a declaração de aptidão do PRONAF do governo federal, isso é nós que fazemos lá. E o sindicato também me parece que faz também essa documentação, essa declaração. E aí, com base nisso, nós vamos orientar ele qual o procedimento para poder ter acesso, não só aos agentes financeiros federal, como o Banco do Brasil, mas ao Cressol, aos outros bancos, Sicredi, que atuam na área rural e que tem feito já um trabalho maravilhoso no município e na região. Aí. O pai Ferri, tá falando pro filho. O filho tá querendo começar a mexer com café. Quantos alqueires, hectares? Vou falar hectare, que hectare é o Brasil todo. Alqueire muda, Goiás, pelo Brasil fora. Mas quantos hectares o pai Ferri falaria pro filho? Filho, pra você sobreviver, você precisa ter tantos hectares de café, pelo menos. Pra ter aquele arroz com feijão, bife, saladinha, poder sair uma vez por semana pra comer no restaurante. Vamos falar assim, quanto que uma família precisa ali pra trabalhar? Uma mãe cuidando de casa e pai e filho, de repente, cuidando da lavoura. Quantos hectares de terra precisa ter pra família sobreviver hoje no café? O café de 3 a 5 hectares. Só isso, Ferri? É inimaginável, 5 sabe? hectares. Meu pai sempre foi cafeicultor a vida toda. Ele falava assim, na minha conta, nós somos em 6 irmãos. Ele falava assim, eu preciso ter 3... Lá era na região de Abatiá, Bandeirantes, que é a terra roxa, vermelha, é uma terra com uma fertilidade natural boa, né? Natural muito boa. O solo em si já é muito... já bom. Aqui é um latossolo, um podizólico, vermelho e amarelo, uma fertilidade um pouco mais baixa, mas nada que não impeça de produzir café. Tem manchas, né? Manchas e manchas, né? Nada que você não corrija que não produza, né? Não produza. E tem tecnologia para isso, já está bem... bem avançado, aí já está bem, como é que fala? A gente fala avançado? Já está bem, enfim, resolvido. Já está bem resolvido essa questão. Consolidado, né? Consolidado. Esse é o termo, já está bem consolidada essa tecnologia. Mas aí meu pai falava assim, eu preciso de 4 hectares, eu precisava de 10 mil pés de café, na época ele falava assim, para formar cada filho, ele falava, para formar um filho numa faculdade. Isso eu lembro que ele falava muito bem. E de fato, ele conseguiu formar todo mundo. Ele tinha uma propriedade um pouco maior, que dava lá, acho que 12 hectares, tinha lá uns 60 mil pés de café. Então, formou a gente, sempre foi tranquilo. Na região era só café lá, lá em Abatiá. Então, era um bairro Água das Pedras, era muito cafeicultor. Aí entrou algodão, aí entrou milho, e ficou meu pai e meu tio naquela ilha de lavouras anuais. E sempre criticado, falou, sai do café. Mas meu pai nunca saiu do café. E muita gente, os vizinhos todos venderam, né? Meu pai e meu tio ficaram com café. E a gente nunca assim, teve muita dificuldade. Meu pai nunca teve tanta dificuldade porque ele era bem controlado e sabia que o café era uma renda anual, mas ele sabia o potencial e sabia fazer a gestão bem feito desse negócio. Porque o recurso você recolhe praticamente assim, uma vez por ano e assim, tem um ano muito bom e um ano médio, né? Porque o café tem essa variação. O café ele tem essa bianualidade que nós falamos. Né? Então a gente trata na cafeicultura com média, né? De 2 safras aí. Mas um café produtivo, ele tem que ter acima de 40 sacas beneficiadas por hectare. E que não é difícil. No município não temos gente que colhe 80 sacas beneficiadas, 100 sacas beneficiadas. Beneficiado não é em coco ou é coco? Não, beneficiado já é fora do coco. É fora do coco, né? Cada 3 sacos beneficiado. Coco dá então tá, 1 hectare chega a produzir de 30 a 80 beneficiado. De 30 a 80, tranquilo. E a saca na média nossa aqui tá 40 ainda, 50. Na média, mas eu tenho produtor mais alto, produtor mais baixo. Vamos falar que produz 50 no hectare. Então 5 hectares, tranquilo. 250 sacas. Hoje a saca tá o quê? Não, 50, 250 sacas. Não. 50 sacas por hectare, são 5 hectares. 150 sacos coco por hectare.
50 sacos beneficiados. 50 sacos beneficiados. 50 sacos beneficiados em 5 hectares daria 250 sacos beneficiados. Sim. O beneficiado hoje está em torno de R$1.400. Hoje, o tipo 6, bebida dura, acho que está 1.250, né? Mas é um café já bom. E 250 vezes 250 vai dar quase R$300.000. Por aí. A receita bruta é essa. Qual que é a faixa de despesa, assim, vamos falar com herbicida, por exemplo, ou adubo, no biênio? Não vamos falar em herbicida, vamos falar em roçada. Porque hoje nós temos que partir para um café mais natural. Roçado no meio, nós temos que ter vegetado a entrelinha do café roçado. Sem herbicida. Sem herbicida. Porque até as plantas novas hoje já estão com controle de pragas, né? As novas mudas. Não, elas não são. São resistentes a algumas doenças. Eu falo pelo café, mas existem os grãos aí que existe a soja Raid lá, né? Ela resiste passa o herbicida e não faz nada. Geneticamente modificado. Mas essas variedades que se planta da cultura do café, essas variedades que depois vão se tornar mudas e vão plantar, elas têm, algumas espécies, elas são resistentes a ferrugem, a nematóide. Depende da variedade, que são várias variedades, né? Um rol de variedades. Um é mais susceptível ao ataque de bicho mineiro, que são as pragas mais importantes. Bicho mineiro, ferrugem, é a doença mais importante. Então a ciência desenvolveu essas variedades para ajudar a agricultura familiar e evitar a aplicação de defensivo. Hoje no meio dos carreadores estão plantando braquiária? Sim, braquiária, usuciensis. Ou a braquiária brisanta. Mas a rusiziensis, né? A braquiária é para não perder o solo? Para que serve? Exatamente, controle de solo, né? Umidade, né? Para não correr erosão e a braquiária também ela quebra, ela ajuda na estruturação do solo e facilita, recicla adubação, né? O material verde você pode usar para adubo no pé do café e segura umidade, adubo também, ela ajuda a segurar. Tanto efeito benéfico fisiológico como morfológico. E lógico, vai ter que adubar o café e tudo. Mas hoje não se recomenda mais você ficar plantando no meio da lavoura, né? Porque você tem lá 4.000 plantas por hectare, não tem muito espaço para outra atividade. Antigamente se plantava milho, não. Mas acho que hoje com 4.000 plantas não há necessidade de fazer isso. E hoje a tecnologia mostra que a produtividade nessas áreas tem que ser feita desse jeito aí, né? Hoje, o que você recomendaria para uma pessoa que, vamos pensar, um cliente aqui do Sergião chegou aqui no sítio, o que você recomendaria para ele começar a trabalhar hoje? Com ganho mais rápido, você fala? Isso, o ganho mais rápido e algo assim, custo-benefício, vamos dizer assim. Sem, talvez o morango é só fazer o canteiro, plantar, colocar... Isso, algo nesse sentido, sabe? Estufa, morango, agropecuária... Aquele que chega... E nunca às vezes é filho de agricultor que foi para a cidade, foi para São Paulo, foi para Sorocaba, foi para ganhar vida, né? Ganhou, se aposentou, agora eu vou voltar para a propriedade. Ele ficou um tempo, 20, 30 anos fora, mudou muito, né? A agricultura de 30 anos atrás para hoje. Então a primeira coisa que a gente recomenda, até quando ele chega na Emater e compra uma chácara, um sitinho, a gente primeiro ele tem que visitar propriedades que tem aquela atividade que ele quer incrementar lá. Eu quero plantar morango, maracujá, eu quero montar uma estufa de 1.000 metros quadrados, plantar ou 500 metros quadrados e tomate, maracujá, tomate, pimentão. Então aqui nós temos vários exemplos, a gente pode levar ele lá, mostra, conversa com o agricultor. Vocês levam o novo iniciativa num outro produtor para conhecer. Produtor para conhecer, dá o endereço, ele vai lá, se a gente está indo lá fazer uma assistência, leva ele junto lá, pergunta, vê como é que... No dia a dia, porque na teoria, às vezes, é bonito você ver, mas na prática, você sente mais como é o dia a dia. Como é o dia a dia lá do produtor. Também não tem segredo nenhum, e é uma coisa gostosa de fazer, sabe? Só que esse produtor que hoje está comprando o imóvel e está vindo para nosso município, ele tem que se conhecer e tem que se capacitar para aquela atividade que ele quer fazer. Consegue se preparar em pouco tempo? Vamos falar assim, o cara vai começar a mexer com estufa. Sim. 30 dias de estudo e acompanhamento, ele pega o jeito? Ele pode pegar o jeito. Ele pode. Eu acho que visitando porque na realidade quem vai fazer a estufa não é ele e nem os produtores que estão aqui fazem a estufa. Né? É um profissional especializado. É o pessoal que faz estufa e faz a irrigação. A automação, inclusive, falar um pouquinho da automação, né, Ferri? Porque a automação hoje, ela consegue ajudar bem o produtor, né? Sim. Como é que funciona a automação hoje para estufa? Vamos falar assim, nós estamos avançando nisso aí. Na parte não sou a melhor pessoa para falar, né? Mas eu tenho um colega que trabalha comigo lá e pelo que a gente vê, assim, no município, nós temos
todos os segmentos da produção, desde a construção da estufa, o preparo da área, a construção da estufa, a instalação do processo de irrigação, ou por gotejo, ou por aspersão, e a viabilidade de produção lá dentro. Então nós temos todas essas etapas, nós temos profissionais qualificados. Às vezes o produtor chega e ele tem uma certa noção, né? Ele contrata esse serviço, fala, vou plantar estufa 500 metros. Começa com 500 metros de estufa e não 1.000 metros. E aí ele contrata o serviço. Se ele fizer um Pronaf, financia isso daí. Aí nós temos uma revenda, né, que a gente calcula o que ele vai gastar, e a revenda também faz isso, já é rotineiro. Ele vai instala a sua atividade, a estufa lá. Aí vai outro, instala a irrigação. E aí mudas. Aí mudas tem vários produtores de muda em Londrina, que é o carro-chefe, né, que são mudas selecionadas, livres de virose, de doenças. Já há muito tempo são mudas selecionadas mesmo. Então não se faz mais mudinha no saquinho de papel e depois leva para plantar lá que nem tomate, por exemplo, estou falando na estufa. Então tem todo esse profissionalismo para atender a atividade. E assistência aí, aí a hora que montou a estufa, instalou a irrigação, vamos fazer o canteiro. Ele pode optar por um manejo tradicional, que é através de defensivo, 15 aplicação de defensivo no ciclo do tomate, ou fazer o agroecológico, que é praticamente zero de aplicação. Sério? Sério. Porque hoje nós temos tecnologia para isso. Mas é orgânico, não vou produzir nada. Pelo contrário, a produção se equivale. E o preço hoje do agroecológico e do orgânico é muito superior, né? Hoje uma caixa de tomate orgânica é 120, 130 reais. Do outro 40. Então, mas a produção é menos. Não, hoje tem tecnologia que produz igual ao tradicional e o orgânico. Nós temos tecnologia para isso. Então, o produtor pode se capacitar, voltando à sua pergunta, ele pode vir e implantar uma estufa. Vai dar uma apanhada no começo, mas ele vai aprender. Vai pegar o jeito, vai pegar o jeito e vai ter gente que vai assessorar. E como que você diz assim, pro agricultor que vai começar com o orgânico? Teria que ter uma burocracia, um certificado para ter o selo de orgânico para poder vender a 130 reais caixa? Como que funciona essa burocracia? Boa pergunta. Tem. Ele vai ter que passar do processo dele ele vai ter que fazer o processo de conversão da atividade para a certificação do orgânico. O que é isso? A certificação, para ele produzir orgânico e dizer que é orgânico, ele tem que ter um selo. Ele tem que estar certificado para isso. E como é que é isso? Aí tem todo uns requisitos para ele ser orgânico. Tá. Para ele ser orgânico, não, ele faz... O distanciamento, hoje nós temos muita lavoura, muita soja, Ele tem que fazer uma barreira na propriedade dele, né? Uma barreira... Vegetal. Planta lá 2, 3 linhas de napier, de fora a fora. E aí ele vai cercando a propriedade... cerca viva. De cerca viva para poder... Esse é um dos primeiros passos. Depois disso, os defensivos ou os produtos que tem que ser ali utilizados são biológicos e já tem uma lista desses produtos que ele pode ser aplicado lá, desde a produção até a colheita. E aí tem uma auditoria. Bom... Ele foi lá, eu quero ser orgânico. Aí ele faz esses requisitos que há na cidade, que não é nada bicho de 7 cabeças, é só fazer a barreira e cerca-viva. A barreira, ser com napier, com cerca-viva. E aí ele se inscreve, tem uma auditoria. Ele, daqui 6 meses ou 10 meses, e o auditor vai lá 2 vezes checar a propriedade. Chega de surpresa. Sim. Não adianta querer desenganar ninguém, não. Aí até a gente encaminha isso lá, né? Ele elabora, aí dá um laudo e dá um certificado de que é produto orgânico. Porque hoje o Ministério cobra isso da agricultura, né? É uma coisa mais séria, né? Não é falar, eu sou orgânico. Não é assim. Não é da boca para fora, né? Tem, inclusive, uma iniciativa governamental. Numa outra entrevista que eu fiz contigo lá em Venceslau, naquele produtor orgânico lá. Você lembra aquela vez que eu te entrevistei? Lembro. Você comentou comigo, não sei se até 2023, parece que o governo ia começar a comprar nas escolas só orgânico. Não sei se é 2023 ou 2027. Acho que é 2000... Mas eu não tô lembrado, acho que é 2027. 2027. Mas ele vai, a partir de 2023, já começa a aumentar gradativamente. Quer dizer, as aquisições do governo federal... Não, tá certo. Tô vendo ali, mas tá certo. O PENAI e o PA, que é uma programa de aquisição de alimentos, a tendência é ser tudo orgânico, agroecológico. Né? E
A tendência é essa. Nós temos uma cooperativa aqui no município de agricultores orgânicos. Não é muita gente, mas tem. Tem muita gente boa produzindo aí. E certificadinho. E ganhando dinheiro e pequena propriedade. Tá entendendo? E pra fazer o orgânico, além da barreira, tem que ser com estufa? Totalmente lacrado? Não. Estufa é uma das atividades que eu vou fazer. Essa semana passada, a gente está quase certificando um agricultor de café. Né? No orgânico? Orgânico. Ele já fazem 2 anos que ele utiliza produtos só biológicos, matéria orgânica, cama de frango sem metais pesados. Ah, mas como? Cama de frango sem metais pesados. Tem laboratório hoje em São Paulo, Londrina, que você manda a amostra, ele faz a avaliação e se tiver metal pesado, você não pode jogar. Né? Se não tem, você compra e pega. A maioria não tem, né? Mas tem muita granja que tem na sua composição do esterco metal pesado. Então, para a agricultura orgânica, é interessante. Todos esses laudos, essas condições para você ser um produtor orgânico de alta performance. O Ferri, muita gente me pergunta sobre assim, tá, mas e se eu produzir, tem comprador? Como é que é a parte de comprador aqui da nossa região? Tudo que produzir, tem comprador? Tem comprador. Como eu disse, a profissionalização... Antigamente, o produtor produzia morango aqui. Ah, mas o morango aqui era forte, era a capital do morango em Baiti. Ah, era no passado? No passado era. O que aconteceu? A profissionalização chegava até ali na produção, no meio da produção. Depois, Deus nos acuda. Quer dizer, comercialização não era... Profissionalizada, não era honesta. Então, os compradores... dava o chapéu no produtor. As primeiras produções, as primeiras cargas pagavam à vista, depois na segunda era com cheque, na terceira era com ordem de pagamento, que nunca chegava. Mas hoje... Tudo à vista. As mídias digitais estão aí, né? O cheque do cara que voltou de manhã, voltou à tarde, a rede de produtores já está sabendo, não vende para ele mais. Profissionalizou. Ou o cidadão que compra, ele faz certinho ou ele está fora do mercado. O que eu falo muito sempre, sabe? Tá fora. As cidades pequenas, com a chegada da tecnologia, o produtor, com todos os produtores com internet no campo, eles se associaram de informação boas e essas informações necessárias para... E o cara que for chegar aqui para ser desonesto, ele não tem vez. A maioria dos produtores que eu conheço... Ele pode até fazer uma compra, mas depois não compra mais. Verdade. A família que veio para cá, pai, mãe e 2 filhos. Vamos falar dois jovens, assim, 10, 12 anos de idade. Quanto de estufa ele tem que ter, Ferri, que o papai Ferri vai falar para sobreviver? Qual que é o tamanho da estufa trabalhando com dignidade, com comprometimento e com performance? Quanto de estufa ele precisa ter para comer bem, para poder sair uma vez por semana? Isso depende muito, viu, Sérgio? Assim... 2 estufas, 1 estufa, 3? Eu acredito que de uma família aí de 4, de 3, de 4, 5... Seria interessante ter umas 2 estufas aí. Umas 2 estufas de 1000 metros. Daria muito trabalho. Dá muito, assim... Dá uma receita legal. Ninguém vai ficar rico. Mas eu acho que ele tem Vão viver bem. Vai viver bem. E o pouco espaço, pode trabalhar tudo em volta da casa. Tudo pode. Criança, se for trabalhar no orgânico, a partir de que idade você acha que a criança ele acaba ajudando o papai e mamãe no campo? Você que é um cara experiente. Boa pergunta, né? Hoje a rapaziada só quer saber do celular, jogar no celular. Não, mas o que a gente vê no campo, a família inteira trabalha. E como essas estufas, a gente trabalha mais com o agroecológico, né? A gente vê o pessoal meio novo, né? Vai para aula, depois ajuda numa desbrota, numa marril lá do tomate. O trabalho aí ele é benéfico, ele é sadio, ele é educativo. Trabalha todo disciplinar, mundo. Inclusive. Bem isso. Não é nada que vai cansar, não é nada que... Mas é aquilo que você falou muito. Quer dizer, hoje, na sucessão, além da tecnologia que veio para ajudar... Tratorzinho ou tratorzão cabinado, com ar-condicionado dentro, com rádio. Diminuiu aquela coisa de pesado, feroz, dolorido de trabalhar braçal na zona rural. Então a tecnologia ajudando. Mas a informação, a boca tem que ter lá. E hoje, nas propriedades, o celular, o Wi-Fi, o computador, então... E isso veio para ficar e vai ficar. E aí o jovem volta para casa, volta lá para o sítio.
Porque ele tem internet, ele tem celular, ele tem a tecnologia, ele não cansa muito, ele produz. E a tecnologia de produção aumentou muito a produtividade das atividades, das culturas, mesmo porque a ciência faz isso rotineiro, né? Variedades mais produtivas, com menos custo, com menos gasto. Então, essa parte da sucessão, a gente vê que está melhorando muito. O pessoal está voltando. Ferri, uma coisa que, entre várias curiosidades, assim, o bicho da seda teve uma época aqui em Baiti que tava, assim, uma loucura, né, cara? Ficou alguns produtores aí. Na tua avaliação, o que aconteceu com essa produção de bicho da seda sobre viabilidade econômica? O que você acha? Nós tivemos aqui nos anos 90, 80, empresas, né, que compravam e que tinham integração com produtores de bicho da seda. Aí 2 hectares de amora, um barracãozinho, plantando lá, conduzindo 10, 15 gramas de bicho. É uma atividade bacana. Hoje a seda tá caríssima, né? Hoje tá bem viável. O que é que não tá hoje rendendo na agricultura? Você tem um pé de alface, você vende a R$5, não é mesmo? Hoje é o café, bom, soja tá bom, bicho da seda tá bom, morango tá bom. Carne tá bom, leite melhorou. Leite. A única coisa que eu vejo que talvez não seja tão bom é o eucalipto. O pessoal errou no eucalipto no passado. Melhorando. Mas o eucalipto é uma atividade que, para pequeno, não pode encaixar, né? Não. Porque é muito tempo, a área é muito tempo parada, você não pode... Vamos desmistificar esse negócio de eucalipto? O pessoal que tinha eucalipto no sítio... Mas vamos voltar a falar do bicho da seda. Bicho da seda. Vamos acabar. Vamos frear do Sérgio aqui. Vamos por parte. O bicho da seda, então, como eu disse, era... Não sei, mas aí as empresas... O mundo mudou. É um tecido maravilhoso e hoje as indústrias modificaram, enfim. Mudou muito. Então, aí caiu a produção, caiu o preço, ficou baixo, aí o produtor... E é um trabalho cedo, à tarde e à noite, né? Os bichos... Come muito à noite, né? Pô, à noite. Você tem que ter o futebolzinho, a novelinha pra assistir lá. Margem, então é complicado. Mas dá renda anual, né? 5, 6 crias anuais aí de bicho pra poder... Rapaz, é uma coisa boa, sabe? Mas dá renda. Só que é familiar também. É familiar. Mas aí deu uma diminuída e agora, uns 4, 5 anos, me parece que a Bratac está aí com o bicho da seda e está indo até que bem, né? Aqueles produtores que têm tradição no bicho da seda estão fazendo. Hein? E eu ia perguntar uma coisa para desmistificar, Ferri, que eu ia falar para você ansioso para perguntar logo, assim, muita gente critica no nosso canal, alguém que já plantou eucalipto lá, cortou, tá na segunda poda, e aí alguém tá vendendo, aí as pessoas chegam e falam, essa terra não presta mais, porque isso aí plantou eucalipto, não sei o quê. Eu queria que você falasse como autoridade se essa terra não presta mais ou se é uma questão de correção para ela voltar à naturalidade. Não, tem coisa que a gente tem que desmistificar mesmo. Isso que eu queria saber. É uma coisa lenda, não tem nada a ver. Plantou eucalipto, tirou, você pode plantar, corrigir o solo e plantar novamente. O eucalipto teve há 6 anos atrás, 7 anos atrás, um programa da Klabin, até para a Klabin ter o selo Forest Legal lá no exterior, tinha que ter produtores de árvores produzindo madeira. É um verdadeiro absurdo, eu acho até. Essa é a minha opinião, né? Sim, do porte, né, da operação. Aí criou-se um programa, né, institucional e aí 30% da propriedade seria interessante plantar eucalipto. Aí comprava-se essa madeira, um contrato com a promessa. E o fomento ocorreu da Klabin, fomentou para plantar na região, que foi uma coisa boa até para pequena propriedade, mas aquela área mais topografia mais caída, que não é uma área nobre da propriedade que você vai produzir grãos. E na época a tonelada estava em torno de R$120, R$100. Aí depois desse plantio muito pequeno, agricultor plantou em vários tipos de fomento, né? Fomento para plantio total, fomento só com a muda. E a gente até ajudou isso. E o que aconteceu? O preço foi caindo, né? Chegou até a R$20 a tonelada de eucalipto. Pode ser. Não pagava nem para destocar depois. Cara do céu. Tinha recurso. Então aí, aquele que não fez um desbarte, não deixou para tora, deixou lá 6, 7 anos. Ou tinha que deixar mais 5 anos ou ia vender por um preço muito desvalorizado. Mas muita gente vendeu
e saiu da atividade. Quer dizer, hoje o preço está um pouco melhor, hoje está acho que 55, 60 reais a tonelada. Mas qual que era a promessa? Um hectare de eucalipto, ele plantava lá 2.500 pés de eucalipto. Dali 300 toneladas hectare. 300 toneladas, ele fazia conta na época assim, dá 30 mil reais. 300 toneladas vezes... 120? 36 mil. 36 mil por hectare. Quando eu for vender lá, daqui 7 vai subir, vai valorizar. Mas essa conta... Nunca chegou. Nunca batia, né? Não bateu, não fechou essa conta. Ficamos aí, fazem 5 anos que ninguém planta muito eucalipto. Não planta mais nada, né, de eucalipto. Planta aí pra ter lá uma lenha lá, pra ter uma... Isso é bacana. Isso que eu ia falar pra você, pra ter uma lenha, pra ter contenção, barreira natural de vento. Mas assim, pra explorar madeira, economicamente, pra vender como lenha, ou fazer palanque... Tem alguém que planta, mas eu acho que não compensa. Hoje a terra tá muito cara, né? Você vai plantar eucalipto, deixar ela parada 6 anos, com pouco, não sabe qual valor que você vai vender? Então acho que não compensa fazer. Compensa só pra manutenção do sítio, né? Da chácara, né? Mas voltando ao assunto eu acho que pode plantar eucalipto, faz a destoca. Hoje a destoca tá tranquilo. Aquele que plantou eucalipto na propriedade, hoje existem máquinas que você faz a destoca muito rápido. Faz a correção de solo e volta a produzir normalmente, não tem nada em peça. O que eu ia falar pra você, Ferri, que é uma das iniciativas que eu acho tão linda. Eu acho tão linda a apicultura, cara. E aí, assim, eu vejo o eucalipto, de repente, junto com a flora nativa, porque são 2 floradas, da nativa e do eucalipto, pode ser que bata com épocas diferentes. A apicultura tem uma viabilidade econômica, ao teu ver? Tem. Nós temos aqui no município... Eu conheço vários apicultores que, além de eu vendo mel e vendo própolis. Mas não tem assim na sua área, né? Porque a área de mato mesmo aqui está um pouco limitada até. Mas que fazem isso, criam as colmeias, né? Em várias outras regiões de mato. Eles exploram outros locais. Sim, de mata nativa. E as apiculturas, a abelha ajuda o sistema, a biodiversidade. A Klabin mesmo, nas suas matas, nas suas florestas, cedem para os apicultores criar, sem problema. Esse é um lado bom da Klabin, tem muito lado bom da Klabin, né? Que faz isso, que dá essa ajuda também, que eu acho que é bacana. Outra atividade que eu acho linda, maravilhosa, gostaria demais que tivesse mais essa iniciativa na nossa região, a fruticultura. Já vi alguns produtores começando ali com goiaba, maracujá. Tomate não precisamos falar porque a gente está tratando com outra atividade, mas a goiaba, o maracujá e as cítricas. Eu queria de uma avaliação tua, Ferri, se isso combina com viabilidade econômica e se existem iniciativas nesse nicho de mercado com potencial aqui para nossa região, para nossa altitude, para nossa terra. A região da fruticultura, né? O morango é um caso, o benguinho era um caso que aconteceu real e que não avançou aqui, mas Pinhalão e Jaboti estão produzindo e está tudo certo. O maracujá também, né? Teve um pool aí nos anos 80, também aqui na região foi muito explorado. Voltou agora, você está voltando o maracujá, né? Só que agora, antigamente me parece que era assim... vários plantavam também, não tinha uma comercialização profissionalizada, então era um tombo atrás de tombo, era subir e descer, era uma onda, havia. Mas agora me parece que o produtor, muito bem informado, dentro das mídias aí, ele planta pensando na comercialização e vendo... Se o município, se a região que ele está, tem altitude, tem condições climáticas para ele explorar. A gente sabe que o maracujá aqui vai bem, a gente sabe que tanto o doce como o azedo vai muito bem. Goiaba vai muito bem. Uva vai muito bem. O maracujá doce exige muito conhecimento para a produção econômica, mas uva, maracujá azedo... o que mais que você falou? Goiaba vai As cítricas, eu tô sentindo dificuldade assim de ver tantos produtores de cítricas. Eu não sei se é um problema regional. Eu vi um produtor de laranja ali perto do Pico, que é um cara que tá com uma produção linda, maravilhosa. Vejo uma demanda muito grande aqui por limão, mas não conheço nenhum produtor de grande escala de limão. De citros aqui nós temos produtores. Nós temos ali o Sidney Hobbs, é um produtor de citros, está iniciando já há 2 anos. Sério? Tem citros lá, tem laranja. Tem o pessoal do Lorente, que tem laranja. Limão não tem, produtor. O Busato tem laranja, o Yamato tem laranja. Laranja em área comercial. Vendem. E limão não? Limão muito pouco. Tinha um lá no assentamento, mas não deu certo, não vingou. Mas nós temos áreas de produtores aqui em Baiti de laranja
estão indo bem, estão vendendo para suco, vendendo in natura, laranja de mesa. Dentro do pomar tem várias espécies, mas estão produzindo bacana. Só que tem que ter cuidado, né? Porque a laranja, o cítrico, o greening, que é um vírus aí, é terrível, né? Então tem que ter muito cuidado, tem que ter um pouco de tecnologia. Tem atividade, viu, Sérgio, que você tem que conhecer bem antes de entrar. Estudar, né? Estudar para não... E tem alcance, tem informação hoje na internet. Tem tudo. Tem. E tem as empresas de revenda, tem a extensão rural, tem nós lá, tem as cooperativas que pode orientar. Tá entendendo? Que tem isso. Hoje tem o suporte. Né? Tem as empresas de planejamento também que dão suporte, né? Que tem técnico agrônomo lá que pode orientar tranquilo. E hoje tem atividade que é mais tranquilo. Aí 6, 7 meses, né? Ele colhe, ele faz, é mais tranquilo. Tem atividades que tem um pouco mais de dificuldade, demanda mais conhecimento e capacitação do produtor. Nós temos aqui um grande projeto no município que está meio ainda... Estudo não. Já está confirmado que é um abacaxi aqui, né? A produção de abacaxi no município. Me falaram sobre isso. É muito boa. Aqui tem um pH bom para abacaxi? Tem. Produz abacaxi de excelente qualidade. Abacate eu vi o produtor já começando, mas não sei como é que tá. Mas abacaxi é uma coisa que está entrando bastante no município. E safra de abacaxi anual? Não, é mais, né? De um ano, demora mais de um ano, mas é viável economicamente. É viável economicamente. E nós temos um programa aí de instalação de unidades demonstrativas de abacaxi, que ainda já foi aprovado, falta só apenas ser direcionado isso daí, havendo uma seleção de agricultores para que coisa acontecer. Mas no mais, tem produtores que estão produzindo abacaxi no município, que vai bem a cultura, vai bem. O cara vende um abacaxi aí a 6, 7 reais. Dá para plantar quantos pés num hectare? Vai muito. Um hectare vai muito. Um hectare sustenta uma família de abacaxi? Só abacaxi, eu acho que não. Tem que ter mais outra atividade junto. Tá. Só fruticultura. Porque demora muito, a pessoa não aguenta ficar aquele prazo todo ali, né? Então seria uma alternativa de outras atividades. Né? Tá. Você não pode pensar só na monocultura. Não pode pensar só na Você tem que ter uma variedade de coisa ali. Você tem que ter 2 atividades na propriedade. Aquele que vem para começar a explorar em Baiti, eu comprei uma chácara. Ele pode partir também para a linha dos animais, para pequenos animais, né, para avicultura. Piscicultura? Isso que eu ia perguntar, piscicultura por causa de clima e altitude. Ferro, eu não vejo piscicultores aqui na nossa região e aquicultores. Não, também não. Sabe que é frio o clima? Pode Porque ser. aqui é uma região mais fresca, não é uma região fria, mas é uma região fresca, né? Pode. Tem a questão de temperatura, né? Pode, e demanda hoje, a piscicultura hoje assim, para você fazer tanque-rede é caro e me parece que não está viabilizando mais para pequena propriedade, a piscicultura. Então ela está saindo desse lado, indo mais para tanques abertos ou represas, fazendo lá os seus tanque-redes. Mas na pequena propriedade é muito capital para pouco rendimento a piscicultura. Então eu acho que tem que tomar cuidado com certa atividade na piscicultura, mas que cada produtor tem seu tanquinho lá e também tem tecnologia. Fonte de alimentação, né? Fonte de alimentação. Ele tem um porquinho, ele tem a banha, ele tem a carne, tem a galinha, tem o ovo, tem o peixinho dele no rio, tem a horta, a despesa dele é menor, né? Porque inclusive a energia elétrica no campo também é mais barata, né, Fé? E a água geralmente o cara não paga, porque tem água de mina, tem um riacho para ligar. Sobre frangos caipira, Fé. Então, muita gente começando a criar frango caipira, inclusive eu tô começando a criar frango caipira. O que o Ferri, ser humano, fala sobre a iniciativa de performance na criação de frango caipira? Como um ser humano. Eu sei que você não é o especialista no caso. Não, eu acho bacana, porque o frango, a carne, né? Ele é fonte de proteína. Você tem que ter na propriedade rural. Tem viabilidade para produção em maior escala, para venda Lógico que tem. Municipal? Lógico que tem. O pessoal vendia muito frango meio... que não era caipira, né? Era um frango meio tratado. Então, como frango caipira, isso deu uma descredenciada no frango. Quis falar que era caipira, mas não era. Então, o frango caipira é mais saboroso, né? É mais saboroso. E aí, muita gente... diferente. E aí começou muita venda de frango caipira com um preço um pouco elevado, mas se via que na realidade não era um frango caipira, era um frango... muito confinado. Não tinha esse hábito caipira de roçar, de pastar. De pastar, ele é muito fechadão, tratando no milho. Era uma carninha até saborosa, é gostoso, mas não era o frango caipira.
Então, e o consumidor, né? A gente acha que o consumidor não sabe das coisas, sabe muitas coisas. Ele compra uma vez, da segunda ele não compra mais. Se ele compra o franguinho caipira, ele vai continuar comprando o franguinho caipira. Porque ele sabe como é que é. E aí é diferente. E como a proteína é top, né? Você pode ter na sua chácara, no teu sítio, você pode produzir em escala e vender. E a gente conhece na região, por exemplo, Figueira e Curiúva, um frango caipira limpo, ninguém vende por menos de R$40, R$45. Caipirinha mesmo. Caipirinha. Não chega a 2 quilos limpo também, né, Fê? Não chega, dá 1 quilo. 1 quilo e pouquinho. 1 quilo e pouquinho. Tem mais osso, né, do que carne, mas é um caipira. Agora, tem hoje... a tecnologia avançou também nisso aí. Tem hoje aves, melhoramento genético, que você pode criar caipira. Como é que fala? A conversão é muito mais rápida. Inteligentemente falando, é isso aí. Muito Come a mesma quantidade, só que cresce muito mais. Cresce, tem muito mais carne e caipira. Tem tecnologia para isso. É que nem antigamente o milho, né? Você plantava aquele BR-101, por exemplo, você colhia 100 sacos por alqueire. Hoje você tem variedade de milho que você colhe 450, 500. Você tinha café que produzia 10 sacos beneficiados por hectare. Você tem café que produz 80 sacos beneficiados por hectare. Soja se produzia 30 sacos por hectare. Hoje você tem soja que produz 50 sacos por hectare. Então a tecnologia vai ser... Animal é a mesma coisa. Boi, porco, ave, é a mesma coisa. Hoje nós temos... Só que nós temos que aplicar, nós temos que conhecer, explorar e mostrar que tem isso. A região não é uma região de avicultura, assim... Profissionalizada. Profissional de caseira. Mas eu acho que é um campo enorme. Uma propriedade de 5 mil metros de vila rural, que é a média hoje de vila rural, com 5 mil metros que a pessoa tem, um quarteirão, vamos falar seria assim. Ela consegue produzir frango caipira para poder viver daquilo? Lógico. Se ele faz uns piquetinhos pasto, um galinheiro bem feito, uma divisória com água limpa, e ele pode tranquilamente ter uma diversidade. Tanto para corte como para ovos. Sim. Opa! E tem aquela questão do orgânico também nos ovos, né, caipira, né? Que tem muita gente dando preferência de comprar ovo caipira orgânico porque o manejo, a árvore tem mais liberdade, ela pasta, o ovo dá aquela geminha mais amarela e o bem-estar dos animais, que é um fator preocupante, também leva em consideração. Porque a pessoa pensa assim, eu vou comprar ovo desse branquinho de mercado, como é que vive as galinhas? Agora, se é vendido para o consumidor final, que a galinha no caipirão, no manejo caipira, ela vive solta, ela tem água, ela tem sombra, ela tem pastagem. O bem-estar animal faz a diferença e a pessoa acaba pagando mais. Uma dúzia que você paga 10, o cara paga 16, paga 18, porque tem um bem-estar animal por trás. Tem uma sociedade com essa preocupação. Não sei se você percebeu isso aí. Isso aí você entende bem, mas é por aí mesmo. É verdade. Vamos falar um pouquinho de agropecuária, o Ferri? Vamos falar um pouquinho de gado? No teu conhecimento, como ser humano e profissional e homem do campo, homem da terra que vive aqui há muito tempo. Laticínios, né, as leiterias, o pessoal produtor do campo aí. Teve uma diminuição também nesse mercado, ao mesmo tempo que eu vejo, parece que uma tendência de aumento de compra, porque é um tipo de proteína que acaba sendo um custo-benefício bom, é o leite, é um fator primordial na mesa do ser humano e do brasileiro. Como é que está sendo esse balanço? Como é que a indústria está vendo? Os produtores parando e ao mesmo tempo a demanda aumentando? O que você entende disso aí? O que você acha que está acontecendo no campo? Olha, o que eu vejo, não é muito a minha área, mas o que a gente vê que hoje você tem que ter genética, né, de gado, um bom pasto, né, e tem que saber lidar, tem que ter um manejo bacana desses animais. E eu acho que não precisa de muito, né? Hoje nós temos animais aí, no caso de bovino de leite, animais que os Gerson Holanda, né, são animais pequenos, mais não fácil de lidar, tanto, mais fácil, mais dóceis, né, de lidar e com produtividade quase igual do holandês, do Girolando. Mas o que acontece? A pecuária de leite, ela vive muito de altos e baixos, né? É mais baixa do que alta. A cultura que faltava, que eu sempre falava para os agricultores, e falo para os agricultores lá na Emater, é o seguinte, que uma das atividades que ainda faltava dar um upgrade era o café e era o leite. Nós estávamos aí há 6 meses, 8 meses atrás, tomando leite a
comprando leite a 2,30 de caixinha aí. Pelo amor, produtor produzindo leite. Eu não sabia como é que os caras aguentavam aquilo. Cara, não sei. O produtor aguentava. Olha, Se o leite tá 2,30, a embalagem já custa R$1. O transporte mais 30, 40 centavos. Não, eu não sei. Olha... Onde que tá a margem do... Não fechava a conta para o agricultor, vivia no prejuízo, né? Mas aí passava batida, falava vai melhorar. A esperança do agricultor é uma coisa... Os caras de Castro aqui, que você conhece muito bem, o pessoal de Castro aqui, estão trabalhando com semi-confinamento, né? Ou confinamento ou semi-confinamento. Parece que é um profissionalismo que está vindo mais para atender essa falta. Ali é muito avançado, né? Tecnologia, produção leiteira. Mas o que a gente vê aqui é que eu conheço produtores de leite com 800, 900 litros dia. Saía do Pronaf, entrava no Pronaf, fazia aquele pagar conta e... Vendia almoço para comer na janta. E ficava nesse rodízio, né? E agora me parece que o leite deu uma... Faltava... O café deu uma subida há um ano, né? Voltou nos preços mais remuneradores. Não que a gente tem que pensar sempre em preço alto. Nós temos que fazer atividade e saber do nosso custo para ver se aquilo está rendendo naquele... Porque o preço é igual para todos, né? Ou você muda a atividade ou não. Mas o leite deu agora hoje está sendo pago para o agricultor, acho que R$3,50, né? De 1 e pouco. Melhorou um pouco. Mas a ração insumos também deu uma subida. Sabe, eu não sei se é coisa da minha cabeça, Fer, mas a impressão que eu tenho do produtor de leite, que em alguns momentos o cara erra no manejo, no aspecto do seguinte: o pasto tá ali, pré-formado, um pouco de brisante, um pouco de estrela africana, um pouco de braquiara, mas já tá aquela sementeira velha, já tá aquele pasto desnutrido, não tem nutrição no pasto. Água, você vai fazer uma análise da água, às vezes o cara não coloca uma água considerando a pureza que ela deveria estar. Questão sanitária, coisas assim, fatores que parece que prejudicam um pouquinho, principalmente a nutrição animal. O bem-estar do bicho, né? Bem-estar do bicho, nutrição animal no aspecto aminoácido, vitamina e tudo que precisa ser de introduzido na ração. E o pasto, falta de nutriente. Eu não vejo os produtores falando de nutrir o pasto. Nutrir o pasto. Adubar o pasto. Qual que é o impacto que isso tem na produtividade? O produtor hoje que vai entrar, é uma atividade cara. Investimento hoje para produzir leite ou corte. Cara, você tem que comprar o gado, produzir, quer dizer, vai muito dinheiro. Então, o caboclo que for produzir leite, ele tem que ter conhecimento disso. E pastagem hoje é igual uma atividade agrícola normal, de grãos. Você tem que corrigir o solo, você tem que jogar semente de qualidade, você tem que adubar, fosfatar esse soja, fazer uma calagem, fosfatagem, adubar o pasto. A cada divisão de piquete. Depende do número da espécie e do número de cabeças que você tem lá. Mas em média anual, 2 anos, uma renovação de pasto. Você tem que gradear, calcarear, fosfatar e piquetear para poder ter manejo. Para ter capim agradável o ano todo e produção. Porque se você planta hoje capim, você planta hoje forrageira, você planta hoje pasto, se você não faz uma calagem bem feita e uma fosfatagem, o que é que o bicho come? Ele come capim. Então, se você não tem um pasto enraizado, bem nutrido, enraizado no solo, a primeira bocada do animal, depois da brota, do sementeiro, né, que você tem que formar o pasto, deixar sementear, a primeira catada na língua do boi lá, ele tira, já sai com toceiro e tudo, quer dizer, acabou teu pasto. Então você tem que ter. Por quê? Porque estava superficial, não tem cálcio e magnésio, não tem NPK, enfim, não tem a base, como é para plantar café, plantar soja, plantar milho e plantar pasto. Tem que ter a base. Você tendo a base, você tem um capim que aguenta rodízio, corte. Então é um capim que vai sempre produzindo e que você vai adubando para ele ter produção. Você tem que ter base. Você tendo base, o gado vai ter sempre massa ali para ele estar. E hoje também a gente pode perceber que assim, o pessoal que já vive já num sítio, talvez não dá tanta importância a isso, né? Não, porque eu jogo o gado lá em cima e deixa ali por muito tempo, não faz uma renovação de pasto e depois pode falar assim, não tá dando lucro, né? Aí vai, joga lá o gado numa grama Mato Grosso lá, é meia cabeça por hectare, dá nada, não existe mais isso. Se você pensar nisso daí, sai da atividade, que você vai... Para nossa região aqui, perder os dinheiro. Melhores capins, Tifton, Estrela, Braquiara,
Eu não sou Brisante. o mais indicado para falar, mas essas variedades aí. Qualquer capim, não. Cada capim tem o seu teor de produtividade de massa verde, massa seca. Cada capim tem a sua composição e a sua necessidade. Então o produtor, se tem leite é uma coisa, se tem corte é outra, bezerro, cria, recria. Ele tem que saber isso daí. Baseado na análise de terra. Do lugar na análise de solo, o tipo de exploração que ele vai fazer e o capim que ele quer lá. Por exemplo, aqui em Baiti, das regiões mais frias, o inverno é inverno. Deu frio, já mata o capim. Você tem um Tifton que resiste, tem que plantar o Tifton lá, que aqui aguenta. Aqui não é que nem... Você passa o Rio Cinza, Jacarezinho, Santo Antônio, que é mais quente. Não tem uma pastagem meia verdinha quase o ano todo. Aqui, essa região aqui já é zona... Quebra o capim limite, um pouco no mato, né? Na época do frio. No frio ele seca, ele queima, então é interessante você ter variedades mais adaptadas para ter uma produção meio que igual no ano todo. Não é fácil, mas o produtor que entra para produção de leite ou de corte, ele sabe disso que eu tô falando. Mas não vai bem o capim, não vou fazer isso, eu vou fazer silagem, que hoje... É a grande tacada aí, né? Faz silagem, saca. Trata o ano inteiro e trabalha no semi-confinamento. A carne melhora porque o boi não anda tanto. O manejo fica fácil. Ficou fácil e veio pra ficar, né? Olha, você já pensou, né? Te conhece aqueles que a silagem faz bem. Então, e fazia um grande silo, né? Abria, perdia. Você vê, né? Agora o pessoal ensaca, ou enforca gato lá, amarra certinho e fica lá no silo. Manejo tá ali, já pega aqui, já joga ali. Coisa. Quer dizer, tudo avança, tudo, né? Eu, na minha época, jamais ia imaginar que isso seria uma coisa que poderia ter gente que vive de vender isso daí, de se vender silo e ganhar dinheiro, né? Sabe o que eu vi esses dias, cara? Uma reportagem de uma tecnologia que está chegando para teste. É uma irrigação submersa, não sei se é 30 centímetros do chão. Você faz camadas de irrigação submersas e a irrigação já é submersa com nutrição, sendo que você com piquete você consegue manter 15 cabeças por hectare, cara. Você já viu desse estudo? Eu conheço 15 cabeças eu não cheguei a ver, mas deve ser interessante. Até menos eu já. Mas é uma... Eu nunca tinha pensado nessa tecnologia de você fazer uma camada de mangueiras submersas para nutrir o pasto, nutrir e irrigar o pasto o tempo todo para melhorar o manejo. Porque capim cresce com o quê? Água. Você imagina você tem uma água no solo, na profundidade que ele puxa. A água é bem mineralizada, né? Ele bem adubado, bem... Deve ter isso, eu acho que isso é bacana. Olha, Sérgio, a gente tem que ter noção e saber que a agricultura de hoje, a agricultura dessa época, mudou. Né? Hoje não é mais como antigamente. Hoje, seja na pequena propriedade... na micropropriedade, na pequena e na grande. Antes, quando o cidadão, a pessoa não dava para nada, falava, vai para a roça. Não estudou, vai para roça. Vai para roça. Agora não, você tem que estudar para ir para roça. Era o refúgio. O cara não servia para nada, vai para roça. Não é bem assim, né? Por que para roça? Porque lá o cara... ia pegar na enxada. Pegar na enxada. Aquilo lá é um... Deus o livre, né? Mansa louco, pegar na enxada o dia inteiro, exercitar lá. Mas hoje mudou essa mentalidade. Quem não mudar, não aceitar, vai sair da atividade. Não adianta mais a gente olhar. Eu ainda tenho Baiti, na região tem. Você vai ver lavoura ainda, um pé de café aqui, um pé de café lá, outro morto, seco. Você vê tá faltando essa esperança, acreditar também, né, Ferri? Mas eu tenho muitos produtores pequenos, bons, excelentes produtores. São referências no lugar. Referência. Tem grupo de produtores que produzem café aqui. Você acha que o povo daqui é receptivo? O povo daqui vai colaborar com quem chega de fora? O cara chegou de fora aqui, você acha que ele vai ser bem recebido? Lógico que vai. E Baiti é muito diversificado. Basta ver pelo VBP aí de 2021 do Departamento de Economia Rural. Aqui produz, o clima é muito bom, produz café especial, fruticultura vai bem, soja vai bem. Você acha o clima aqui agradável, Ferri? Clima fantástico. E índice de violência, no teu ponto de vista? Você acha que o povo que está vindo de fora deve confiar em vir para cá em paz, no campo, viver em paz no campo? Pelo ser humano, papai Ferri. Tranquilo. É uma cidade que você recomendaria para algum primo seu vir para cá? Baiti. Eu mesmo trabalhei, desde essa minha vida funcional, eu trabalhei em umas 13, 14 municípios. E quando eu vim para Baiti,
Eu cheguei aqui ainda, a rodoviária ali era em frente à prefeitura. Tinha uma venda rodoviária que é do Joãozão para Todos lá, acho que era da família dele. E era rodoviária, era pensão, era tudo, né? Um ambiente só. Falei, vou ficar aqui 2 anos e vou embora. E eu já tinha passado por Jacarezinho, Abatiá, Santo Antônio, Joaquim Távora, Carlópolis, Ourinhos, trabalhei na cooperativa lá, aí fui para Fartura. Então, Fartura não, depois de Ourinhos ali, uma cidadezinha. E vim para Baiti, fiz um concurso na Emater, vim para trabalhar aqui. Eu falei, vou ficar 2 anos aqui. Mas aqui fiquei. Por quê? Porque o clima daqui, ele tem uma temperatura amena, o ano, temperatura média aí, de 20, 21 graus, na média. Lógico. Sério? Frio. Eu achava que era calor. na faixa de 23. Não, é 20 até 22 graus. É uma temperatura, na média. Ninguém usa ar-condicionado aqui, né, Ferri? Excelente. Não, quase ninguém, né? Não. Piscina aqui é muito para enfeite, né? O pessoal tem que ter um aquecimento, né? Pra poder... Não, vai usar a piscina. Tem ano que usa aí 1 mês, 2 meses, né? Só pra postar na rede social, Na né? rede social e tomar uma cervejinha em volta lá, sentado na beira, molhando o pé, né? Porque você... Mas é brincadeira à parte, mas o clima é muito ameno. Rapaz, eu já morei, né? Tudo que esse lugar que eu fui aí é tudo quente, clima. E aqui a região é fantástica. E aqui eu fiquei, fui ficando 2, 3, 4 anos e finquei pé aqui. Eu gosto muito da região aqui, né? Jaboti, Japira, Ibaiti, Pinhalão, né? Uhum. Ibaiti é referência. É diversificado. Aqui, o pessoal da região vê o que está acontecendo em Ibaiti. Ibaiti é isso. Hidroponia, Ferri, que eu não falei com você de hidroponia. Pra gente estar chegando meio que no final do programa, já tá com 1 hora e pouco, você é um cara que saiu do teu descanso, da tua casa pra vir pra cá, quer dizer, saiu do trabalho pra vir pra cá, né? Fala mais alguns detalhezinhos, mais algumas coisinhas. Hidroponia, não tô achando produtor aqui. Por que será? Clima? Ou é iniciativa mesmo cultural? Não, eu acho que assim, olha, tem muita água lá no município, tem muita condição que você pode produzir de uma forma mais, com custo até menor, do que você partir para a hidroponia. A hidroponia custa caro? Custa caro e você tem que estar capacitado para produzir e ganhar dinheiro. E você pode produzir aqui sem ter esse custo elevado e as condições são quase iguais, produz na mesma época, no mesmo tempo e com a produção de qualidade como é a produção da hidroponia. Então, por isso que não se avançou muito aqui. Eu não vejo aqui também, não conheço ninguém que tenha essa atividade. Como você irrigar café, por exemplo. Não existe isso aqui. Por quê? Chove 1.300, 1.400, 1.500 ml no ano. Então, é o que o café precisa aí para a sua vida, para o seu ciclo produtivo, isso de água. Então, mas aí dei 1 ou 2, 3 anos de seca, aí o produtor vai, vou irrigar. Nós temos que entender o seguinte, que você não pode ter uma avaliação de clima de 1, 2, 5 anos, 6 anos, de 15 anos, 20 anos. A cultura, ela se adapta bem a isso, né? Você tem que ver clima, nesses 15 anos, deu 1 ano que deu aí uma seca, ou choveu bastante, mas isso é normal da atividade climática, né? Aí o pessoal já corre para fazer, achando que isso que vai acontecer e vai permanecer esse ciclo de seca, esse ciclo de... Não acredito muito quando falo, não, tá havendo um aumento de temperatura, vai faltar água, mas a gente ouve isso há 60 anos atrás. Tivemos enchente há 70 anos atrás, seca, grande seca no Paraná, queimou tudo, agora é uma seca aqui, vai virar o Nordeste. E nada, mas o clima é assim. São eras. São eras. A natureza vive de ciclos, né? Vive de ciclos, é assim. Então não adianta se assustar. O que nós temos que ter é uma média, sempre trabalhar com a média de 10. Na agricultura você não pode só ver um ano passado esse ano, você tem que ver uma coisa assim de 20 anos, 30 anos para poder fazer. A hidroponia é uma tecnologia nova, exige capacitação, exige investimento. Nós hoje aqui, Sérgio, nós temos outros meios de produção que vai igualar ou superar a produtividade. Viáveis que não vai. Esses dias eu fui em Carlópolis, naquelas propriedades bonitas da represa lá, eu vi o cara com o pessoal do Emater visitando a campo um produtor de café que fez irrigação no café dele inteiro.
Você ficou sabendo dessa ação lá? Tá Sim. com uns 90 dias atrás, eu vi um produtor lá que estava numa visita de campo e o cafezal dele ali, mas um cafezal, um café de referência mesmo no lugar. Tem muita água abundante. Né? Eu acho que irrigação é uma prática, né? Uma tecnologia que você pode utilizar. Desde que você depende do lugar que você esteja, a variedade que você plantou, do espaçamento, e você tem que ter muito claro o que você quer lá na frente de produtividade. Você quer sair, quem vai irrigar, quer sair de uma produtividade de 70, 60 sacos hectare para 100 sacos hectare. Então ele já está numa produtividade top. E ele quer ficar mais top ainda. Então ele quer eliminar esse risco, que é o risco climático. Né? Ele controla a adubação, ele controla o manejo, às vezes ele não controla o quê? Chuva, e não controla frio. Então ele vai eliminar a questão da água, a questão da irrigação. Então vai ficar mesmo planejado aquilo que ele quer produzir lá, que ele sabe que vai com a irrigação produzir. Tem que estar muito bem com conhecimento e gestão da propriedade, muito bem feito da sua produtividade nos anos anteriores, que pode utilizar a irrigação para ter essa produção otimizada na sua propriedade. Qual o custo? O custo vai ser, às vezes, como lá, não sei como é que ele vai utilizar essa água, até pode ser um custo que ele absorva com a produtividade que ele vai ter na lavoura. Porque tem energia para você trazer água, né? Viabiliza. Mas não que assim, é limitante hoje, não tem irrigação no café, é limitante. Não, você não vai produzir. Não. A água não é limitante. Hoje pode ser, por exemplo, lá no sítio onde meus pais estão residindo, a gente plantou maracujá, inclusive, que é uma cultura que a Emater está querendo implantar lá em Jabuti. E a gente começou, o meu pai fez por conta a irrigação. A Emater cedeu ali o arame, as mudas, os palanques, e o meu pai resolveu colocar irrigação. Pode-se dizer que com a irrigação é possível dobrar a produtividade com a metade... Não, dobrar não. É que a mesma produção, vamos pensar 1 hectare de terra. Sim, pode. E com a irrigação você consegue, com menos espaço, fazer a mesma produtividade com 1 hectare de terra sem... Pode aumentar sim a produção. Porque você vai ter corretamente... Quer dizer, esse problema da falta de água, ou a planta ficar esperando sempre a chuva, né, para poder fechar o seu ciclo, ela sabe que vai ter a água naquela época, quando precisar, vai ter água. Então ela vai fechar o ciclo, ela vai produzir, ela vai ficar numa zona de conforto, que ela vai produzir mesmo o que é esperado da variedade que foi implantada. Você atinge a máxima performance da planta. Opa, tranquilo. Você tem uma adubação bacana e uma irrigação de gotejo, no caso, seja pé a pé lá, vai ser fantástico. Não que a irrigação não seja uma coisa ruim. Não, é muito bom. Né? A irrigação vai ser, nesse caso aí, bacana. Eu acho que vai render muito mais. Eu não tenho um custo e não tem uma comparação, isso que não é a minha área de fruticultura, mas acredito que com a irrigação vai render muito mais. Até mesmo porque a massa cresce com água, né, Ferri? Vamos falar, um maracujá, se for fazer uma análise, 80% é água ali, vamos falar, né? Então tudo é água, né, cara? Sim, tudo é água. Tem que fazer análise de água, Ferri, porque eu fico pensando assim, tem 2 tipos de irrigação muito comum. Vamos falar 3. Primeiro, água de nascente, vem de uma fonte de nascente que sai da pedra, a pessoa consegue canalizar aquilo e fazer gestão por gotejamento. Aí a espessor não usa água de mina porque não tem volume para isso. Segundo tipo de irrigação é água de corrente, de riachos, rios e mananciais de córregos. E o terceiro de poço artesiano. O que eu fico pensando é o seguinte, existe uma questão fisiológica da água, que a água, por exemplo, de nascente é uma coisa, água do riacho é outra, do rio, e água de poço artesiano. Tem questões fisiológicas que pode dar diferença na nutrição da espécie? Tem estudos que estão ainda em andamento? Em andamento. Tem estudos já comprovados que depende da água, assim, ele dá uma condição melhor para a planta desenvolver e encerrar o ciclo. A gente não sabe se a água que ele fez a captação, né, tirou do rio, captou, fez um poço lá com a bomba e mandou para uma caixa, essa caixa irrigou. Se essa água do ribeirão, ela vai uma água
de uma mina que ele jogou também numa caixa e jogou para... Eu acho que isso aí eu desconheço, mas tem um estudo nisso daí que... É porque eu fico pensando que assim, diz que há uma condição melhor para a planta, diferença para a planta. Porque a água tem o pH da água, Sim. tem a questão colorada da água, tem a questão dos minérios da água. Então eu fico pensando, será que esses componentes da água pode melhorar a performance? O pH influencia muito. Por exemplo, na pulverização de atividade soja, milho, café, tem que ter um pH equilibrado para o produto químico poder reagir melhor. Ter a potencialização dele 100% na atividade fim da praga ou da doença. Ah, entendi. Então, se tem um pH mais muito alcalino, não é bom. Muito ácido também não é bom. Tem que ter um pH equilibrado. Isso para cada tipo de defensivo. Hoje tem produtos no mercado que você coloca, você aumenta o pH ou diminui o pH. Para aquele produto químico, para combater aquela praga ou aquela doença... Para potencializar. Para potencializar a aplicação e o produto que você pagou lá. Ferri, infelizmente nós estamos chegando no final. Eu queria que você mandasse um abraço para tua família, para teus amigos, para teus parceiros de negócio, para teus parceiros do campo. Manda um abraço para a galera olhando para aquela câmera ali. Ah, tá. Não, eu agradeço muito a oportunidade que vocês deram aí para a gente falar um pouco daquilo que a gente faz, do conhecimento até que a gente tem para a agricultura municipal, e mandar um abraço para os colegas técnicos das cooperativas, das revendas, que são tudo colegas e parceiros nossos. Mandar um abraço também para os colegas de trabalho lá, né, para a Luciana, para a Mara, o pessoal que trabalha com a gente lá na Emater no dia a dia. E um abraço pessoal da agricultura da prefeitura também, que é muito gente boa, que nós trabalhamos junto há muito tempo. E agradecer a oportunidade, Sérgio. Você e o Natan aí. Obrigado, nós que agradecemos. Conversar aí com você. Deixa aquela última mensagem, olhando para essa câmera, para a pessoa que está na cidade querendo vir para o campo. Aquele recado do Pai Ferri falando sobre esperança, acreditar, não desistir, estudar. Fala um recadinho rápido para alguém. Meu recado é o seguinte: Ibaiti é um município excelente, maravilhoso. Ele tem clima, tem condição, tem terra, tem todas as condições para quem vem aqui buscar trabalhar na zona rural ou comprar um imóvel. Eu tenho certeza que ele vai ter sucesso. Se ele tem um pouco de vontade e um pouco de condição, ele vai ter sucesso, porque aqui a gente é boa, o pessoal da terrinha é gente boa, e é receptivo, e ele vai ter sucesso. Pode vir tranquilo para Ibaiti, na região, que ele vai ter sucesso e vai gostar do município. Fechou, Ferri? Fechou. Muito obrigado, cara, pela oportunidade. Quero mandar um abraço para nossos seguidores também, agradecer. Não esqueça de deixar aquele comentário, perguntas e respostas. Depois nós mandamos pro Ferri. Se alguém precisar de uma ajuda tua, uma orientação pequena, entrar em contato contigo, você me autoriza a passar teu telefone? Sim. Aí, pessoal que tá nos seguindo, o pessoal do Rio Podcast, o pessoal do canal da Imobiliária Ibaiti também, que vai ter acesso a esse conteúdo. Quem precisar de orientação, vou encaminhar o telefone do Ferri, só mandar uma mensagem lá no WhatsApp da Imobiliária. A gente vai mandar o telefone do Ferri para vocês acreditarem, vir, que o Ferri vai dar as dicas iniciais para vocês não ficarem perdidos. É isso aí. Galera, eu agradeço fortemente pela sua presença aqui durante esse episódio. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua presença e também até o próximo episódio. Valeu, tchau, galera! obrigado! Tchau, tchau!